Bom, pessoal, quero começar esse vídeo dizendo que esse canal não é para quem é a favor do Alexandre Correia e nem contra o Alexandre Correia. Esse canal também não é para quem é a favor da Ana Hickman e tampouco contra a Ana Hickman. Esse canal e os vídeos que eu posto aqui é para quem é minimamente maduro intelectualmente para se perguntar: quem é que está falando a verdade? Será que tudo isso é verdade? Se ele fez tudo o que ela acusou ele de ter feito, por que ela não conseguiu provar nada? Por que no laudo do hospital que ela foi não constou como agressão? E que laudo é esse do IML que não consta foto e ela conseguiu fazer isso por telefone, onde não é previsto fazer um laudo do IML quando você é agredida pelo telefone? Como é que ela conseguiu isso? Por que Ana Hickman está tentando prender o Alexandre Correia a todo custo? Por que ela perdeu 13 processos sem conseguir provar nenhum? Enfim, esse tipo de pergunta é para quem é minimamente maduro intelectualmente e se faz. Uma pessoa minimamente madura intelectualmente, ela não sai por aí julgando sem olhar para os fatos, sem buscar a verdade, e acaba abraçando a causa tanto do lado dele como do lado dela, sem olhar para todo um contexto e descobrir qual é a verdade. Então, que fique bem claro, esse canal não é para abraçar a causa de ninguém, é para abraçar a verdade. E por que eu tenho hoje um compromisso com essa verdade? Eu não sei se o caso do Alexandre Correia ou da Ana Hickman, quem está falando a verdade. Eu quero a verdade. Por quê? Porque eu já fui um exímio mentiroso. Eu era excelente em mentir. Para quem me acompanha aí, já assistiu outros vídeos meus, eu falo como eu era mentiroso, como eu era controlador, como eu era manipulador, como eu era tóxico. E isso me fez muito mal. E por essas e por outras eu beirei a depressão. Então hoje, só de pensar em falar uma mentira, isso já me faz mal. Porque eu sei onde eu posso chegar caso eu continue a mentir. Então esse canal não é para isso. Eu uso o meu profissionalismo em busca da verdade. Assim como o senhor Ricardo Feltrin, assim como o Dr. Enio, assim como o senhor César Rangel, entre outros que buscam a verdade aí na internet. Então esse canal é para isso. Não vai adiantar você entrar aqui, querer me criticar, querer me julgar, que vai entrar de um lado e vai sair do outro. Então eu fiz esse vídeo aqui porque teve inúmeras perguntas dos vídeos que eu fiz. Uma delas foi quando eu falei do Dr. Enio Murad, que ele tomou uma cinzeirada na cabeça da Ana Hickman. Aí me perguntaram: ué, mas de onde veio esse cinzeiro? Ela fuma? Foi uma pergunta que eu me fiz. Eu falei: é mesmo. De onde sai um cinzeiro para tacar na cabeça do advogado? Eis que as respostas surgiram e eu vou trazer essas respostas e outras respostas para perguntas que foram feitas aqui no meu canal e nas outras redes sociais, me julgando, muitos criticando como se eu não tivesse informação. Então esse vídeo ele é direcionado justamente a esse monte de perguntas e críticas que foram feitas para que vocês entendam e minimamente se perguntem: pô, mas será que isso é verdade? Será que isso não é? Não precisa acreditar em mim. Vai buscar essa verdade se ela grita dentro de você e você acha que o que eu estou falando aqui não vale, ou o que a Ana Hickman está falando não vale, ou o que o Alexandre Correia está falando e não vale, Ricardo Feltrin, César Rangel, Léo Dias, entre outros que estão falando do caso. Olhe com os seus olhos e busque a sua verdade, ok? Vamos para o conteúdo que eu sei que vocês não gostam de enrolação. Olha só. Eu assisti uma live sua onde estava falando sobre narcisismo. Sim, Né, com o aí no seu terapeuta, programa. com o Abraão Segatti, isso. Isso. Então, foi muito esclarecedor. Ela está vingando o pai no Alexandre, na parte emocional, né? Só que a parte de dar o golpe financeiro, nós chamamos de estelionato. Antes de eu mostrar para vocês isso que o Dr. Enio falou, eu vou falar mais uma coisinha aqui sobre uma crise de pânico que eu quase tive no sábado. Por que quase? Porque hoje eu consigo controlar a minha ansiedade e não chegar ao ponto de ter uma crise.
Eu sinto que ela está vindo, eu consigo identificar o que está acontecendo, controlar o meu ambiente e não ter a crise. E eu sei por que eu tenho a crise de ansiedade. E para quem não sabe, crise de ansiedade ou crise de pânico, ela é uma coisa boa. Só que como as pessoas não sabem, elas endoidam, acabam batendo num psiquiatra, tomando remédio e não resolvem o problema que precisa ser resolvido, que antecede a crise, para que ela consiga não ter mais as crises. Não estou aqui desmerecendo o psiquiatra e o remédio. Dependendo do estágio que você esteja, é necessário para reorganizar o teu corpo, mas você não precisa ficar tomando remédio aí a tua vida toda por conta da crise. Então, crise de ansiedade ou crise de pânico, ela é boa. E eu quase tive a minha crise de ansiedade por causa desse senhor aqui, Luiz César Rangel. Ele é um diretor de cinema aqui do Brasil e me convidou para fazer uma live com ele falando sobre o comportamento narcisista. Lá eu trouxe algumas informações sobre narcisistas que vocês não encontram aí pela internet. E por que eu trouxe informações que vocês não encontram por aí? Porque eu passei por esse lugar de narcisismo, como eu disse no início desse vídeo. Quem quiser, eu conto a minha história aqui no YouTube do quão eu era tóxico e o quão eu era um c... Então, o que eu pensei? Vou criar um canal de membros aqui no meu YouTube para contar como funciona a crise de ansiedade, a crise de pânico e como controlar. Eu vou abrir o meu canal de membros com esse primeiro vídeo, mostrando por que lá em 2016, se eu não me engano, começou a minha crise de ansiedade, depois evoluiu para crise de pânico, como eu curei as minhas crises de ansiedade e crise de pânico e como vocês podem fazer para melhorar isso na vida de vocês, evitar, controlar a crise de pânico, entendendo que ela é boa. Ela não é ruim, você não está adoecendo, você não está pirando. Se você cuidar, se você não cuidar, isso vai evoluir possivelmente para uma depressão. Então, se você quer se tornar membro do meu canal para aprender esses e outros assuntos que eu não vou abordar aqui abertamente, só vou abordar no meu canal de membros, fiquem atentos, se tudo correr bem, essa semana eu já dou início ao canal de membros para que vocês consigam entender toda essa dinâmica aí da crise de ansiedade, da crise de pânico, do comportamento narcisista, do comportamento dos artistas, das doenças, por que vocês adoecem, como se livrar de uma doença. A doença, ela tem um lado positivo e um lado negativo. Você sabia? Não. Por quê? Porque ninguém fala isso por aí e no meu canal de membros eu vou trazer isso para vocês, para poder esclarecer na vida de vocês e vocês melhorarem isso tudo na vida de vocês, ok? Um outro motivo pelo qual eu quase tive uma crise de pânico foi porque eu estou num relacionamento saudável. Você fala, Abraão, como assim? Você está num relacionamento saudável e está tendo crise de pânico? Pois é. E por que eu estou tendo crise de pânico se eu estou num relacionamento saudável? Assiste aos meus vídeos que você vai entender. Eu sempre fui um cara tóxico, eu sempre fui um cara abusivo. Então eu estraguei todos os meus relacionamentos. Esse relacionamento que eu estou hoje, eu não estou mais estragando ele. Então meu corpo está reclamando porque também eu estou num lugar saudável no relacionamento. Vou te mostrar 3 motivos bons pelo qual eu quase tive uma crise de pânico. Primeiro motivo, a live que eu fiz com Luiz César Rangel é um dos motivos. Segundo motivo, o meu relacionamento saudável, outra coisa boa, e por isso eu quase tive uma crise de pânico. E terceiro motivo é minha vida profissional que está indo para um novo nível. Mais um motivo para eu quase ter uma crise de pânico. Ou seja, 3 motivos bons pelo qual eu quase tive uma crise de pânico. Mas isso é assunto para o meu canal de membros e lá você vai entender por que eu quase tive uma crise de pânico, sendo que eu tive 3 motivos excelentes na minha vida. Então aguardem que no canal de membros vocês vão conseguir entender isso e aplicar na vida de vocês. Quem estiver tendo ou se conhecer alguém que estiver tendo, chama para o canal de membros para assistir, para entender e melhorar a sua vida. Vamos lá. Então, o que o Dr. Enio disse? Vamos repetir. Eu assisti uma live sua, onde estava falando sobre narcisismo. Sim, né, com o aí no seu terapeuta, programa. com o Abraão Segatti, isso. Isso. Então, foi muito esclarecedor. Ela está vingando o pai no Alexandre,
na parte emocional, né? Só que a parte de dar o golpe financeiro, nós chamamos de estelionato, 171, é outro nome. A parte de dar o golpe financeiro tem outro nome, a gente chama de estelionato, 171. Agora, ouçam isso. Eu descobri, depois de muito tempo, que a maldade da Ana é proporcional. O pai dela era assim, né? O pai da Ana era um cara muito mau, né? O pai da Ana era estelionatário profissional. O João Hickman morreu me devendo. O pai da Ana era estelionatário profissional. Qual é o nome que o Dr. Enio deu? Estelionato, 171. Ou seja, Ana Hickman continua honrando o pai dela de forma disfuncional, também sendo uma estelionatária, segundo todas as provas que eu vou trazer nesse vídeo aqui, baseado no que o advogado dela fala. Não é qualquer pessoa que está fazendo conteúdo aí na internet. O advogado do Alexandre Correia, que está conduzindo esse processo, que ganhou 13 processos contra a Ana Hickman, é quem está falando. Continua. Né? Então, assim, e o que é incrível, que existe um estado de exceção tão confuso, que no Brasil existe um artigo 181 do Código Penal Brasileiro, que não existe roubo entre marido e mulher. Né? Não existe roubo, olha ele lá. Não existe roubo. Boa noite, seja bem-vindo. Brilhante as suas explicações. Essa parte aqui não tem nada a ver com o que eu queria trazer para vocês sobre o conteúdo. É só para eu me sentir bem e fortalecer cada vez mais a minha segurança de trazer conteúdo aqui para vocês, onde o Dr. Enio Murad e Sérgio Rangel reconhecem o meu trabalho e fortalecem ele. Muito obrigado a Luiz César Rangel, que me convidou para uma live. Quem quiser, vai estar aqui na descrição a live que eu fiz com ele falando sobre o assunto Alexandre Correia e Ana Hickman. E muito obrigado, Dr. Enio Murad, por ter assistido a minha live com o Rangel e ter fortalecido aí o meu conteúdo. Muito obrigado. E agora, nessa parte do vídeo, a gente vai entrar na parte da agressão, da suposta agressão, onde a senhora Ana Hickman acusou o senhor Alexandre Correia de agredi-la. Observe. Vamos falar da suposta agressão. Vamos olhar. Eu te faço uma pergunta. Quem no Brasil, viu a agressão de Ana Hickman? Nem a marca. Nenhuma pessoa. Nem o pós, então, né? Trata-se de um fake news. Né? A Ana Hickman ela não foi agredida pelo Alexandre. Existiam 5 pessoas no local. Duas funcionárias, o Alexandre, a Ana Hickman e o Alezinho. O Alezinho, o filho, negou. As funcionárias negaram. O Alexandre negou. E não tem laudo. O laudo foi feito 11 dias depois. 11 dias depois foi feito um laudo. Continua. Como que é possível o IML detectar um hematoma de natureza leve 11 dias depois? Nem existia. Ela sequer compareceu no IML, né, para fazer o exame de corpo de delito. Então, olha como existe um tratamento diferenciado para essa senhora. Qualquer mulher que é agredida, ela tem que passar pelo Instituto Médico Legal. Agora, olha a fala da Ana Hickman no Domingo Espetacular sobre a Lei Maria da Penha. Porque senão ainda a gente tem que provar que aquele relacionamento ainda pode ser tentado. Não, pela Lei Maria da Penha não, é muito mais rápido. Vai mais rápido, é direto. Sim. E a gente tem que saber usar, isso vale para todas. O Ministério Público tá ali, não para mim, não para Ana Hickman, porque eu sou da televisão ou porque eu tô na mídia, não, isso serve para todas as mulheres. Para mim, para você, para qualquer pessoa que estiver aqui, para todas que passaram por isso, pela agressão física, verbal, financeira, patrimonial, psicológica, é para todas. Tem certeza, dona Ana Hickman, que não é para a senhora que é privilegiada, é para todas as mulheres? Olha o que o advogado que está trabalhando em defesa do Alexandre está dizendo. Isso tudo é provado. Ele não está jogando no ventilador aqui coisas da cabeça dele.
Então, na primeira tentativa de prender o Alexandre, ela usa a agressão. Olha o que o doutor Enio e a doutora Jerusa, no podcast da doutora Jerusa Defende. Observe. Vamos contar do dia 11 o que aconteceu. Ana Hickman ligou para a polícia, para que a polícia fosse à residência dela, alegando ter supostamente sido agredida pelo marido. E o que é a agressão da Ana Hickman? Ela bateu o cotovelo no trinco da porta. Uhum. A Ana Hickman, ela bateu o seu braço no trinco da porta, olha. Né? É importante ressaltar que quem puxou a porta foi ela. Então, quem fez força para a porta fechar foi a própria Ana Hickman. Olha só que interessante. Olha o que ela fala no Domingo Espetacular. Não foi o Alexandre que puxou a porta e fechou o braço da Ana Hickman. Foi a própria Ana Hickman que puxou a porta. Então, o ato em tese violento foi praticado por ela mesma, que ela bateu a porta com força, a porta bateu e voltou e pegou no braço dela. Então, ela chega na Santa Casa, faz um raio-x, não encontra nenhuma lesão. Nós temos o raio-x da Ana Hickman, não há lesão no braço dela. E o médico da Santa Casa pergunta para ela está com uma leve escoriação, um pequenininho machucado, um raspão no braço. Eu vi. Uma leve escoriação. O médico da Santa Casa pergunta do que se trata a leve escoriação. E o que está escrito no laudo do médico? Resultado de um tombo e não é ação humana. O médico perguntou e no laudo constou que aquele machucado não é intervenção humana. Se ela sai do hospital que diz ser agredida e ela olha o laudo, ela não ia falar com o médico? Fala, doutor, aqui está constando que não foi. Mas foi. O Alexandre Correia me agrediu. Como é que ela sai com o laudo do hospital e não olha para ver o que está constando ali e vai para a Rede Record falar que ela foi agredida? Se o médico diz que não. O médico perguntou para ela. O que ela... Tipo, pensa comigo. Ela fala assim pro médico: doutor, o meu marido me agrediu, ele fechou a porta no meu braço. O médico pergunta o que aconteceu, ela narra isso pro médico. Aí o médico escreve lá: não foi intervenção humana. Ela não ia pegar aquilo ali e falar: doutor, eu disse para o senhor que o meu marido me agrediu. Por que o senhor está colocando aqui que não teve intervenção de outra pessoa? O senhor é maluco? Mas não. Ela sai com o laudo do hospital dizendo que não tem intervenção humana. E ela vai no programa da Rede Record dizer que foi agredida porque o Alexandre bateu a porta no braço dela. Isso parece para você que é verdade? Eu já disse lá no início do vídeo, eu não estou aqui para abraçar a causa de Alexandre nem abraçar a causa de Ana Hickman. A minha ideia é a verdade. Não soa curioso você se perguntar? Se não soa, você não está afim da verdade. Você está afim de defender alguém. Ou o Alexandre Correia ou a Ana Hickman. Você não está interessado ou interessada na verdade quando você pega os fatos e olha. Se o médico te pergunta o que aconteceu, minha senhora, a senhora fala: eu entrei na porrada pro meu marido. O médico te dá um laudo dizendo: não foi intervenção do teu marido. A senhora pega esse laudo e vai embora, tipo, o médico é maluco, ele não sabe o que eu tô falando. E você não ia questionar com o médico: doutor, eu falei pro senhor que eu apanhei do meu marido. O senhor tá vendo a lesão? O senhor examinou a lesão e tá escrevendo isso? Não, ela pega o laudo, sai e vai para a Rede Record dizendo que foi agredida. Posteriormente, ela liga para o IML para falar sobre a agressão. O médico do IML não está vendo a lesão. E aí ele põe lá que tem uma lesão leve. Ele não viu. Não tem foto. Doutora Jerusa fala aqui, ó. Ouçam. Eu quero saber, agora eu tô arrepiando porque eu sou uma pessoa que, como eu fui vítima, eu acho tão inadmissível uma mulher com o poder que ela tem de voz, de influência, sabe, falar de uma lei que para mim foi tão séria, uma lei
falar de um abuso, de quantas mulheres que são julgadas, que são desacreditadas diariamente como sendo agredidas. E agora, uma celebridade daquele tamanho, saiu aquele vídeo utilizar de uma lei que, querendo ou não, foi uma conquista para nós, mulheres vítimas reais. É inadmissível. Eu quero saber, doutor Enio, você me desculpa a emoção, porque olha aqui, eu tremo, eu chego a tremer, porque eu lembro do tanto que eu fui julgada, desacreditada, e aí eu tive que fazer 20 e tantas gravações de abuso, fotos, ficar nua no IML, passar esse constrangimento, ver meu pai sofrer e chorar. Entenderam tudo que ela teve que passar para poder comprovar que ela foi agredida e ela conseguiu e o marido foi preso? E a dona Ana Hickman consegue pelo telefone. Então, doutora Jerusa, ela passou por essa dor. Ela de fato foi uma vítima e por essas e por outras que ela quis ouvir Alexandre Correia para saber se ele estava falando a verdade ou não. E ela fala exatamente isso sobre o laudo do IML que a dona Ana Hickman conseguiu pelo telefone, sem tirar nenhuma foto. E você pega o atestado e você pega o laudo do hospital que ela foi, consta que não foi agressão. Como é que ela vai na Rede Record e a Rede Record por si só pega os laudos, não pega o laudo, não olha para todo um contexto para dizer: Ana Hickman, mas aqui no teu laudo está dizendo que não foi o Alexandre que te agrediu. Você já foi no IML? Cadê o laudo do IML que consta a agressão que você sofreu do Alexandre? O negócio é favorecer a imagem dela de vítima para dar o golpe na praça, como o doutor Enio vai falar nesse vídeo aqui. Vamos continuar. Então, mais um detalhe que eu quero deixar aqui para vocês. Ela foi na delegacia antes de ir no hospital, ou seja, na delegacia constava o BO de que ela tinha sido agredida e ainda assim o médico pôs que ela não foi agredida. Não soa curioso?